Vamos começar agora a entrevista coletiva do Dalpozo? Podemos? Vou abrir. Vamos começar então. Dalpozo, boa noite. A gente veio de um primeiro tempo onde o Sport tentou muito. Teve várias chances, teve bolas na trave e parecia que estava dando tudo errado. E aí veio um segundo tempo e tudo dá certo em 5 minutos. Queria que você falasse dessa diferença entre o primeiro e o segundo tempo e também, claro, da importância dessa vitória para o Sport. Primeiro, uma vitória merecida pelo desempenho. No primeiro tempo nós tivemos um desempenho muito bom, controle de jogo. Antes mesmo de ter tomado o gol, a gente já tinha criado duas situações claras de gol, que faltou somente a tranquilidade na hora da definição, mas a gente estava criando e por um descuido a gente tomou o gol, e mérito também do adversário, mas nós continuamos produzindo, que é isso que eu peço para os atletas, é isso que a gente trabalha intensamente. E aí tivemos outras oportunidades no primeiro tempo, 2 bolas na trave. Então, placar injusto por aquilo que nós produzimos no primeiro tempo. Poderia tranquilamente a gente ter feito 2, 3 gols pelo volume de jogo. No intervalo, eu fiz umas pequenas correções, principalmente no bloco alto, na marcação, que eles estavam conseguindo às vezes quebrar as linhas. E falei para os atletas que nós teríamos que continuar produzindo, tendo volume de jogo, que nós estávamos bem na partida. E que era para eles acreditar que a questão da vitória era só o primeiro gol. O segundo seria a consequência, porque o torcedor também ia nos ajudar, ia nos impulsionar, ia nos colocar numa condição para fazer esse segundo gol. E eles entenderam. A diferença do segundo tempo é que nós tivemos esse aproveitamento. Antes mesmo dos 2 gols, teve uma finalização clara do Juba também, que o goleiro fez um milagre, mas a gente controlou bem o primeiro e o segundo tempo e por isso que mereceu a vitória. Professor, boa noite. Momento não se treina no futebol, momento se vive, né? E um jogo como esse, uma virada que vocês conquistaram, sendo intensos do primeiro tempo, no segundo tempo, o primeiro tempo do Sport parecia que era um mata-mata na reta final do jogo, os caras indo para cima. Que momento é esse do Sport na Série B, na tua visão? E pro momento do time, pro teu momento dos teus jogadores, uma virada como essa pode representar o quê? Um momento excepcional nosso. Desde que começou o campeonato, a gente permanece no G4, fortalecendo um trabalho, e esse que é o principal objetivo do clube. Eu tinha até comentado em outras oportunidades com vocês, é a Série B mais difícil de todos os anos, mas ela é muito equilibrada. Se você, talvez, o Cruzeiro, que se distanciou um pouquinho mais, mas tirando a campanha do Cruzeiro, os demais clubes, as equipes, elas estão lutando e lutando por um G4 também. Basta olhar para o nosso retrovisor que vem um pelotão aí, e equipes com qualidade e equipes com tradição. Então é uma competição muito equilibrada, muito difícil, que nós estamos fazendo uma boa campanha, tendo jogos equilibrados. Só teve um jogo que ficou muito abaixo, que foi o do CSA. Mesmo com o CRB, a gente perdeu o jogo, mas produziu mais que o adversário, era justo pelo menos uma vitória ou no mínimo um empate. Então eu considero uma campanha digna de um belo trabalho, do esforço dos atletas, da diretoria, de todos que estão envolvidos. Gilmar, boa noite. Você acionou o Kaique contra o CRB mais aberto e hoje ele foi na dele, mais centralizado. Conseguiu fazer tabela, teve chance de marcar. Tá faltando esse gol para o Kaique ganhar confiança, e essa falta de confiança é o que está acontecendo também com o Búfalo. É um jogador que não está conseguindo marcar e isso pode incomodar o jogador. Você está sentindo essa falta de confiança nesse teu camisa 9? Quanto o CRB era uma postura diferente do CRB, eles estavam com 3 zagueiros e a gente sentiu a necessidade de colocar dois centroavantes de áreas. Então, por isso da opção do Kaique e o Búfalo no jogo passado, a ideia foi essa e a gente criou oportunidades. O atleta, o técnico, as pessoas elas vivem de oscilações, e a gente não... a minha preocupação era em produzir. Sempre essa preocupação, não perder a nossa consistência defensiva,
é que nós hoje ainda somos a defesa menos vazada, e o grande desafio que eu sempre falei para vocês é sempre melhorar nosso meio campo e no último terço, e não se consegue de uma hora para outra ser excepcional, ser excelente. Então hoje nós criamos bastante, e pela persistência desses atletas, vai ter um momento, tem algum jogo que nós vamos ganhar de 1-0 e vai ser gol do Kaique ou do Búfalo, pela persistência, porque eles trabalham, e trabalham muito. Nosso trabalho é muito árduo, em algum momento vai acontecer isso. Então nós estamos no caminho certo, não tenha dúvida que esse momento vai acontecer. Como uma das coisas que ainda me incomoda é a bola parada ofensiva, que a gente trabalha bastante e tem feito poucos gols. A defensiva é excepcional, a gente não tem tomado, mas é a persistência. Essa semana antes do jogo do Bahia, a gente vai trabalhar de novo a bola parada, porque eu acredito que em algum momento a gente vai fazer gol de bola parada. Então é persistência, acreditar nos atletas, o potencial que eles têm e a competitividade entre eles. Por exemplo, o Rai entrou, fez gol, daqui a pouco entra o Bill e faz gol, e aí a gente passa a melhorar num setor que é o grande desafio para cada vez a gente melhorar mais. Professor, 2 pontos rapidamente. Boa noite, primeiramente. O Sport hoje pressionou no primeiro tempo, colocou mais de uma vez a bola na trave, criou bastante, como o senhor pontuou. Existiu uma impaciência da torcida no final do primeiro tempo, as vaias, e na cabeça do senhor fora do campo, apesar da concentração no jogo, como é que ficava dizendo, será que hoje não vai ser na trave, a gente não vai conseguir, estamos tão bem? O que é que passava na sua cabeça naquele momento? E um outro ponto é que o Sport agora vai para uma sequência, para muitos, bem complicada, né? Bahia, Grêmio, Clássico. É o momento, ou vai ser a sequência mais complicada em termos de adversários, em termos de nível, de exigência técnica, psicológica, física para o Sport até aqui nessa Série B? Obrigado. Primeiro que eu estava muito confiante. No jogo de hoje. Claro que nem tudo sai da maneira como a gente projeta e planeja, né? Tomar um gol daquela maneira como nós tomamos. Mas a gente fez uma formação diferente, não sei se vocês perceberam hoje, a gente trabalhou num losango no meio, o Fabinho mais centralizado, adiantando o Bruninho e posicionando o Giovani do lado dele e adiantando principalmente os nossos 3 atacantes, porque a Ponte Preta jogava numa linha alta. Então foi uma estratégia que a gente estudou profundamente o nosso adversário e ela deu certo. Pode ver os gols que nós fizemos, foi infiltração dos nossos atacantes, e as oportunidades que a gente teve de gol foi trabalhada de forma inteligente por parte da nossa comissão técnica e dos jogadores também. Eles entenderam a ideia, por isso que a gente buscou o resultado. Mas eu estava muito confiante, porque estava produzindo bem, e quando se produz, a probabilidade de sucesso e de vitória é muito, muito grande. Nós tivemos imposição hoje, imposição física, técnica, mas principalmente em posição física. Até o professor está aqui, ele pode explicar melhor. Depois do jogo do CRB, nós tivemos 10, 12 dias que não para de chover, atrapalhou nossos trabalhos, e aí tu não consegue colocar volume, tu tem que administrar, colocar intensidade e baixar o volume para essa carga de trabalho, porque tem uma exigência muito grande no nosso dia a dia. A vontade era muito grande de poder trabalhar mais, mas a gente teve esse controle de carga para deixar os jogadores hoje com campo molhado, pesado, para fazer um grande jogo. Em relação aos adversários, vai ser difícil para eles também. Vai ser difícil para nós? Certeza que vai ser para eles também, porque a gente vem crescendo e vem moralizado depois de uma vitória. Deixa eu aproveitar também a presença do professor Anselmo, preparador físico. Eu queria que você falasse um pouco, professor, da intensidade do time hoje, com esse calendário, com esses problemas das chuvas, sem poder treinar da maneira adequada, como vocês planejavam desde o início. E de forma específica, também sobre o Fabinho, porque é um jogador que estava com pouca minutagem e no jogo de hoje foi intenso do primeiro ao minuto que ele saiu. E até me pareceu um pouco cansado na saída. Se o Dalpozo puder também falar um pouco sobre o Fabinho. É o seguinte, a gente tem que agradecer ao esforço da diretoria que nos deu condições de trabalho nessa semana. Tivemos que fazer um treino online no sábado, porque não havia possibilidade alguma de se deslocar aqui em Recife, mas as coisas deram certo. Então esse controle que o Gilmar acabou falando foi de suma importância, que nós treinamos em campo pesado e aí você não consegue fazer um treino totalmente adequado como é feito no campo normal. Então a gente chegava um momento que a gente parava para não
para não ter essa sobrecarga que a gente ia ter no dia seguinte e posteriormente até chegar no dia do jogo. O trabalho foi muito bem adequado, não é outro mérito da preparação física, metafisiologia, departamento técnico, departamento médico, isso, todos os departamentos são muito importantes no clube e funcionam de uma forma muito integrada. Em relação ao Fabinho, é um atleta extremamente experiente, extremamente dedicado e extremamente geneticamente favorecido. Então, é um atleta que eu me preocupo com ele. Hoje o futebol te permite 5 substituições e a gente sempre fala, vai até o máximo, que depois nós trocamos. Então você tem 50% de chance de trocar teu time. Por que não fazer? É o que ele sabia, chegou um momento que ele nos alertou, falou assim, não dá mais para mim, e nós temos jogadores altamente qualificados e preparados para poder entrar na partida e dar conta do recado, como foi aconteceu. Ansel. Ele é um jogador que dentro da ideia de jogo, nós fazíamos uma saída de 3 com o William, e tu pode ver que hoje a gente não fez, aproveitando essa qualidade que o Fabinho tem, para fazer um jogo mais apoiado, para fazer infiltração, e ele teve uma finalização que deu na trave. Então é um jogador que tem uma característica diferente do William, que sai mais para o jogo, e por isso desse ajuste tático que a gente fez também, porque ele compreendeu e que tem essa qualidade e que tem essa capacidade de entrega para a equipe. E por ser um atleta que não vinha atuando tecnicamente e taticamente, além de fisicamente, como o professor falou, ele foi muito bem. Ele foi muito bem nas ações dele, contribuiu bastante com o desempenho da nossa equipe com a vitória. Queria perguntar pro Anselmo, porque o Gilmar está sentindo falta, eu sei disso, ele já falou sobre isso, do Denner. Só que é um processo, me parece, muito lento. Você já tem um prazo para a volta dele? Não dá para colocar prazo em atleta que está no departamento médico. Toda vez que coloca prazo você erra, tanto para menos quanto para mais. O atleta que vem há quase 2 meses, uma lesão de pubis. Pubalgia é muito sério para um atleta de futebol, muito sério, limita totalmente os movimentos. O departamento médico vem trabalhando muito forte em relação a ele está evoluindo, mas não posso botar prazo para depois vocês vão me cobrar. Então, o que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, ele está evoluindo. E se Deus quiser, se tudo se permanecer como a gente está prevendo, em breve teremos boas notícias. Professor, boa noite. Boa noite. Sobre a questão física do elenco como um todo, não se pode esquecer de ninguém, mesmo aqueles que não estão tendo a oportunidade, sendo relacionados. Hoje, a realidade do esporte em termos de homogeneidade física está ok, está dentro do que o senhor espera, existe muito a melhorar. Como é que está a questão geral física do Deixa eu elenco? explicar uma coisa, não existe homogeneidade dentro de um grupo de futebol em nenhum lugar do mundo. É um dado sério que eu estou falando para vocês. Existe uma heterogeneidade, porque nós temos atletas velozes, nós temos atletas lentos, nós temos atletas que têm outras características que se potencializam. Então é o seguinte, eles estão de uma forma satisfatória, cada um dentro do seu período. Você vai ter altos e baixos dentro de uma temporada em cada grupo que existe em qualquer equipe do mundo. Hoje eu posso falar que a equipe do esporte está dentro da condição física satisfatória dentro do período da competição. Obrigada. Pronto.